Olá meninas, tudo bem? Que bom estar com vocês aqui mais uma vez nesse nosso encontro virtual, né? No último encontro a gente estava falando sobre participação, né, juvenil e que na verdade no decorrer dessas nossas conversas vocês vão observar que a participação juvenil ela faz parte de os todos os projetos, né, todos os direitos que o Estatuto vai falar, ele trata da participação juvenil também, né? Porque para você conquistar todos esses direitos e reivindicar todos esses direitos, é importante a participação juvenil, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a educação. E aí, para falar sobre o direito à educação, a gente vai dividir em três partes, tá? Então, a educação, na verdade, é um direito que já é conquistado, né? Assim, pelas crianças e adolescentes, né? Então, através das escolas públicas, todo brasileiro tem direito a estudar, né? É, que é um direito e uma obrigação, né? Até o ensino fundamental é uma obrigação de todo brasileiro. E aí, o que a juventude, então, vem trazer sobre educação no Estatuto da Juventude? Na verdade, eles estão querendo conversar um pouquinho sobre a qualidade do estudo e sobre a forma, né, o formato que tem acontecido a educação no Brasil, né? Então, apesar de acontecerem as conferências, os conselhos de educação, né, todo esse movimento que aconteceu nas últimas décadas, né, pouco se tem ouvido o público atendido, que são as crianças, os adolescentes, os jovens, né? Então, essa é a maior demanda dos jovens, né? Eles serem ouvidos, né? Nas suas opiniões, em suas demandas, no que eles desejam, né? De que formato que eles querem essa escola. Então, a forma que os jovens conseguem de reivindicar essa escuta através dos movimentos estudantis, né? É, que, que se iniciam normalmente nas escolas e que eles querem trazer com esses movimentos uma forma de serem ouvidos, de como que esses jovens vivem, o que eles querem, de que maneira que eles querem o que eles querem, né? Então, a juventude tá aí para demandando ser ouvida, né? Para que a escola tenha um formato que eles desejam, né? Então é isso que o estatuto vem trazer, o estatuto da juventude, né, com relação à educação. E aí nessa primeira parte que a gente vai falar sobre a educação, é, a gente vai falar um pouquinho sobre as ocupações, esse movimento de ocupações que aconteceram, né? A ocupação e as culturas juvenis. É, então, vocês já viram um DVD que chama Ocupa Educação, que mostrou um exemplo aí de uma ocupação que aconteceu, né? Reivindicando uma CPI das merendas, né? Que foi um exemplo, né? É, e aí eu vou contar que é um movimento que se iniciou no final de 2015 e que foi muito forte em 2016, né? E aí eu vou ler para vocês um pouquinho aqui quais eram as bandeiras que eles levantavam, o que eles estavam reivindicando, né? Nessas ocupações que se espalharam por todo o Brasil. Então, primeiro eles estavam questionando uma reforma no ensino médio que estava sendo proposto sem a escuta, né, dos estudantes. Então, essa era uma das principais demandas, foi uma das principais fatos que incentivaram a ocupação, né, das escolas e que acabou que
a partir desse movimento das ocupações, eles conseguiram que essa reforma fosse editada, fosse modificada e foi aprovada em setembro de 2016. A outra reivindicação também foi contra um projeto de lei que limitava os gastos públicos, né, da época durante um certo período, e que isso ia ter um impacto grande no Plano Nacional de Educação também, né? Infelizmente, apesar, né, de todo o movimento estudantil, é, esse projeto de lei foi aprovado em dezembro de 2016, né? Mas enfim, houveram outras conquistas, né? Outra motivação foi pela realização de processos participativos para que a sociedade participasse também nessa discussão da reforma do ensino médio, né? É, então eles queriam ser ouvidos, queriam que as pessoas pudessem ser ouvidas, né? Que a sociedade pudesse opinar de que forma seria essa reforma. Outra motivação foi contra o fechamento das escolas, né? Algumas ocupações, a reivindicação era essa, era contra os fechamentos. Outra motivação foi pela melhoria da estrutura nas unidades escolares, né? Então, estrutura física, né? Várias coisas que os alunos estavam observando que precisava de ter algumas reformas. Então, algumas ocupações era uma das reivindicações, né? Eram essas. Pela eleição direta com participação dos estudantes para a direção das escolas, então eles começaram a reivindicar que os alunos também pudessem votar para a escolha dos diretores da escola. Pelo passe livre estudantil, né, que é poder não precisar de pagar passagem para ir para as escolas, né? Essa foi também uma motivação, uma das reivindicações. Pela inclusão das questões de gênero e sexualidade no currículo, né, que eles observavam que era importante se discutir a respeito disso, né, desse assunto, e que isso também precisava ser discutido nas escolas, né? Então essa foi uma das reivindicações. Pelo reajuste salarial dos professores também, os alunos se uniram também em prol dos professores, né, dos baixos salários que eles estavam recebendo e recebem até hoje. Pela melhoria e regularização da merenda escolar, né? Então, aquele vídeo que vocês viram também tratava disso, né? E pela investigação sobre superfaturamento e fraudes nas obras e compra de merenda escolar, né? Então, aquele vídeo exemplificou bem isso, né? Assim, foi um exemplo de ocupação que era essa especificamente a reivindicação, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho de como que foi feito um mapa das ocupações nas escolas e faculdades de 2016. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Aí, ó. Então, vocês podem observar que quase todos os estados brasileiros tiveram ocupações nas escolas. Tá vendo? Então, só aqui em Minas houveram 85 ocupações, né? Ao todo, foram 1.154 ocupações que aconteceram em 2016, no Brasil inteiro. 102 foram universidades, né? Houveram aí essas da Câmara Municipal, mas o resto, em sua grande maioria, foram em escolas do ensino médio, né? Só para exemplificar para vocês. E aí foi um movimento muito importante, né, que aconteceu no Brasil e que a partir desse movimento, essas mobilizações, elas se estenderam muito além dessas reivindicações iniciais que eu li para vocês, mas houveram mudanças na escola, desde mudanças nos muros mesmo das escolas, na limpeza da escola, na organização das salas,
no calendário de eventos fora do currículo normal, no formato de como que aconteciam as aulas, né? Então, houveram várias mudanças nas escolas que foram propostas pelos alunos a partir desse movimento estudantil tão grande que começou, né, em todo o Brasil, assim, nesse período. E aí foi percebido que depois que aconteceram essas ocupações, os alunos voltaram para as salas de aula mais à vontade para expor suas ideias, para falar o que eles pensavam e para reivindicar, né, o que eles queriam. Então, isso foi muito importante também para o reposicionamento dos próprios alunos, né, para eles darem conta de falar o que eles queriam, né. E aí, então, houve uma aproximação das culturas juvenis com a escola, né. O que eu estou chamando de cultura juvenil aqui? Tudo que envolve os jovens, assim, tanto dos gestos, os símbolos, as formas de socializar, de se relacionar entre eles, entre as pessoas, né? As redes sociais, as músicas, os ritmos, os estilos que os jovens se identificam, as formas de representação do corpo, da maneira de vestir, né? E dos seus estilos. Então, que são próprios, né, coisas que são próprias dessa cultura, né, que são próprias do jovem e que fazem sentido para os jovens, né. Então pode haver essa aproximação dessa cultura dos jovens com a escola pôde se aproximar mais, assim, né. Então os jovens eles acabam quebrando um pouco essa rigidez nesse formato da escola, né, anterior, e eles propõem novas formas de expressão juvenil mesmo, que muitas vezes são desvalorizadas ou não são reconhecidas, e aí eles reivindicam esse reconhecimento, né? E aí, durante as ocupações, houve uma organização dos jovens e uma preocupação tanto com os horários, com os debates que aconteciam ali de discussão naqueles espaços, cuidado com a segurança de todos que estavam ali presentes, com a preservação do patrimônio da escola, né, e dos bens materiais da escola. E isso tudo aconteceu sem que nenhum funcionário da escola, que nenhum professor, ninguém tivesse organizando. Era uma organização que surgiu a partir dos próprios jovens, eles mesmos estavam se organizando. E aí, com isso, os jovens conseguiram fazer isso porque eles se apropriaram desse espaço da escola e entenderam a escola como um espaço deles, né? Como que aquilo dali era deles e que eles poderiam colocar a escola com a cara que eles desejavam, né? Assim, e que eles tinham que cuidar da escola, porque a escola era um espaço deles, né? Então, a partir do momento que eles compreendem isso, eles conseguiram criar suas próprias normas nesse cenário, né? Eles que não foram necessariamente contrárias, né, às normas da escola. Então, que havia inicialmente um grande temor da escola, né, assim, de que pudesse acontecer alguma coisa grave, que pudesse ter destruição. E na verdade não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, foi uma nova forma de produzir uma solidariedade social, assim, que foi o que houve nesses espaços, assim, uma solidariedade muito bonita, né, assim, de uns cuidar dos outros, de se ajudar e de reivindicar, né, que eles fossem escutados e fossem atendidos em suas demandas, né, então foi uma maneira muito bonita, assim, e pacífica, né, de conseguir o que eles queriam. Então a escola, gente, ela é o melhor lugar para se iniciar um movimento estudantil, né, organizando os jovens para reivindicar e propor mudanças, né, que normalmente elas começam com mudanças dentro da escola, né, e que elas podem se estender para a sociedade, né, assim. Então é o melhor lugar, é o melhor espaço para os jovens se organizar, né, que é onde eles se encontram, se reúnem, né.
Então, o vídeo hoje era para falar só sobre essa parte, né, do direito da educação. A gente continua falando sobre o direito da educação no próximo encontro. E eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre como era a escola de vocês, né? Como que era o formato da escola que vocês estudavam? Me conta um pouco. Vocês acham que já tinha essa aproximação com os jovens ou era uma escola muito rígida ainda, né? É, e me conta se na esco nessa escola existia algum movimento estudantil, algum grêmio, algum diretório acadêmico, existia representante de turma dentro da sala de aula, né, de vocês. O que vocês observavam assim que tinham assim na escola? Me conta se alguém já participou, né, em 2016 desse movimento, se vocês lembram de alguma coisa relacionada a isso. É, e, e aí, me conta então um pouco do que vocês acharam, né? Se vocês têm alguma dúvida. E a gente vocês vão assistir os vídeos agora e a gente continua conversando um pouquinho sobre isso na próxima semana, no próximo encontro. Beijinho.